Meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Gostaria de trazer uma palavra para sua vida. Ah, Acredito eu que possa edificar. Nesses dias, esses últimos dias, eu tenho refletido muito sobre algumas coisas. Eu venho percebendo que a gente vive um tempo muito estranho. E pensando sobre relacionamentos, pior ainda. Muitas igrejas ficaram sem reunião presencial por vários meses, né? Algumas voltaram há pouco tempo, onde muitas dessas igrejas elas pedem para que os membros assinem um termo se responsabilizando caso eles se contaminem com a Covid, né? A igreja que eu faço parte, até o momento, está sem as reuniões presenciais. E eu tenho sido muito criticado, tanto por alguns membros da minha igreja, como também por alguns pastores que me pediram assinatura para levarem ao governador do estado na época em que as igrejas não podiam se reunir. E talvez eu, acredito, fui o único pastor contra o retorno das reuniões presenciais, pelo menos até o momento. A igreja ela foi liberada para funcionar 75% da sua capacidade, até a data de hoje, né? Então, meu amado, se eu sei, como líder de uma igreja, que a igreja não pode funcionar 100% da sua capacidade, é porque a coisa ainda não está tão segura, né? E essa é a minha opinião. Você pode ter a sua, mas a minha opinião é essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, que eu vi na internet. Essa notícia saiu no mês passado. Diz assim: governo de Sergipe prorroga decreto de calamidade por 180 dias, ou seja, o mês passado, outubro. Então, nós estamos ainda dentro de um decreto de calamidade que vai durar aproximadamente 6 meses. Acredito eu, caso as coisas não melhorem. Pode ser que tudo mude, mas nós ainda estamos diante de um problema, né? A gente não pode negar que o problema ele existe, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o problema de estarmos sem reunião presencial? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que, diante de um problema como esse, Deus vai deixar de falar com a gente só porque não estamos nos reunindo presencialmente? Ou será que os cultos online geram menos dinheiro para as igrejas? Será que eu sou um pastor manipulado pela Rede Globo? Será que eu sou um comunista? Será que eu sou um anti-Bolsonaro? Hipótese alguma. Eu respeito o presidente e peço a Deus que, independente se fosse Bolsonaro ou outro, ele está no poder e nós temos que orar por ele, né? Mas eu não sou comunista, eu não sou anti-Bolsonaro, eu não sou manipulado pela Rede Globo. Eu sou uma pessoa consciente, meu amado, de que essa doença ainda não está sob controle. Agora, eu sou a favor da abertura de empresas. Eu sou a favor das empresas abrirem, não porque eu entenda
que as empresas são mais importantes do que as igrejas, mas porque eu sei que uma igreja ela pode funcionar sem precisar abrir suas portas, porque a Igreja de Cristo Jesus é um organismo vivo e não um prédio com 4 paredes. Mas empresa não é um organismo vivo. A empresa precisa de um prédio aberto, porque o empresário precisa ganhar dinheiro para pagar seus funcionários. Mas qualquer atividade que não seja de cunho econômico deve se manter fechada por enquanto. É a minha opinião. Ah, pastor, mas o amor deve ser nutrido. Mas só existe amor se você estiver perto da outra pessoa? Que amor é esse? Amor de toque, amor de tato? Às vezes, a saudade não é nem dos irmãos na fé, mas apenas do culto em si. Às vezes a saudade, vamos bater a real, é das profecias. E você pode não estar convivendo pessoalmente com os irmãos da igreja, mas você convive com seus parentes. E aí? Como é que está esse amor de tato que você pode, esse amor de toque? Estão se tratando bem? Meu amado, não confunda saudade de uma atividade que a gente fazia todo domingo com amor. Porque Jesus não está fisicamente com você. Jesus ele não está na terra. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Então Jesus não está fisicamente com você, mas nada te impede de falar com ele, de se relacionar com ele. Da mesma forma que você não consegue ir ao céu falar com Jesus, você pode não ir à igreja, mas você pode usar o seu celular com as pessoas que você ama, da mesma forma que você usa a sua oração para falar com Jesus que está no céu. Ah, pastor, mas relacionamento distante é ruim. Realmente é ruim. Eu concordo com você. Mas às vezes as circunstâncias nos impedem de estarmos juntos. Essa pandemia, meus amados, ela nos colocou numa espécie de prisão, onde ainda estamos distantes uns dos outros. Mas eu queria mostrar aqui um texto para você. Está lá em Filipenses. Eu vou abrir aqui Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, do 1 ao 3. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Versículo 7 diz assim, ó: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. E tem lá um texto também no versículo 27, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes
num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Esse texto é lindo, né? Tem tudo a ver com essa pandemia, mas eu queria só voltar ao versículo 3. Ó, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Que texto lindo, né? Amados, Paulo foi uma pessoa que escreveu muitas cartas, 13. Dentre essas 13, ele escreveu aos Filipenses. Ele começa a carta dizendo: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Não sei se você sabe, mas Paulo também ficou isolado. Viveu uma espécie de distanciamento, de confinamento. Mas ele não murmurou pela falta dos cultos. Na verdade, esse texto diz que ele agradecia a Deus toda vez que lembrava dos irmãos na fé. Ele não via o isolamento como um problema. Dele emanava gratidão a Deus pela lembrança que ele tinha dos irmãos, porque o amor de Paulo por eles transcendia a distância. Paulo estava preso em Éfeso, escrevendo para os irmãos, e quando eu leio que Paulo estava num distanciamento isolado e ele estava escrevendo para os irmãos em Filipos, é como se fosse o WhatsApp da época. E Paulo disse assim: toda vez que eu penso em vocês, eu não me encho de tédio, mas meu coração é tomado de gratidão ao Senhor. Paulo está dizendo: a lembrança que eu tenho de vocês gera louvor dentro de mim. Meus amados, Paulo ele fala de uma amizade com a sua igreja que já não precisava mais de produção. É como se Paulo dissesse: vocês não precisam fazer mais nada por mim, vocês não precisam fazer mais nada para mim. O simples fato de vocês existirem, isso já me basta. Paulo estava distante, eu estou longe. Mas só de pensar em vocês, meu coração se enche de alegria. A lembrança dos irmãos abençoava a vida de Paulo. É como se eu pensasse nos meus irmãos, pensasse em Mônica, em Enoque, Dorinha, Luciene, Adriana, Deise, Manuela, Luciana, Roberta. Meu Deus, eu não posso esquecer de ninguém. Antônia, Regildo, Davi, Cris. Eu não vou poder falar de todos, amados, porque Berg, porque são muitas pessoas. Érica, Tarcísio, Anderson, Márcio, Maísa. São muitas pessoas. Ruth, Clécia, Cléo, Maria Alves,
dá para minha memória não é tão boa e não é porque eu não lembrei do seu nome que eu te amo menos, meu amado. É só um exemplo. Garanto a você que é só um exemplo. Eu tenho uma memória por todos vocês. Joás, a mãe de Joás, o pai, Juliana, Fatinha, que está longe, Wilma, Messia, Melanie, Vanessa. Eu tenho memória, eu tenho uma lembrança por todos. Kaline, Oséias, Isadora, Duduca, todos. Me perdoe se eu estou esquecendo o seu nome. Concorda comigo que 42 anos de idade fica difícil de lembrar, mas não é que eu te ame menos. Mas quando eu penso em vocês, eu tenho uma história com todos vocês e o meu coração se enche de alegria. A lembrança dos irmãos abençoava a vida de Paulo. Paulo está falando de uma relação tão tremenda que o toque físico não era o mais importante. E a hora do culto não era mais importante. Dona Ana, seu Maurício, Ana e Judá. Talvez eu lembre de todos até o final. Glória a Deus. Mas o que é que eu preciso fazer para você me amar? Você não precisa fazer nada. Você existe. E a sua existência me faz bem. Essa é a relação que Paulo tinha com os irmãos da cidade de Filipos. Esse texto de Paulo, eu estava lendo esses versículos, produziu duas reflexões dentro de mim. Uma são as pessoas que estão próximas e eu tendo a oportunidade de amá-las de perto, não faço. Está colado, mora comigo, está debaixo do mesmo teto. Eu tenho uma oportunidade de amar essas pessoas e eu não faço. E a outra são as pessoas que, por conta da pandemia, eu tive que me distanciar e elas só servem para mim se estiverem perto de mim. Porque apenas a lembrança delas não me abençoa em nada. Está tudo errado. A gente sente saudade de quem está longe e de quem está perto a gente mantém uma distância afetiva, porque não há entranháveis laços de afeto. Purificação, lembrei de você. Pergunta: hoje, quantas pessoas que você tem na mente que, ao lembrar dessas pessoas, isso gera gratidão no seu coração? Mesmo não podendo estar perto dessas pessoas por conta dessa pandemia. Mas, amados, o que é que a gente tem percebido hoje em dia? É o contrário. Lembrar de pessoas só gera dor na gente.
Lembrar das pessoas faz o nosso coração doer. E se a gente não tiver cuidado, a gente se torna pior do que a pessoa que nos fez mal. Há alguns anos eu atendi uma mulher e ela trazia uma carga tão diabólica, tão humanamente diabólica e tão diabolicamente humana que a conversa com ela me fez mal. E eu quero dizer uma coisa a vocês, e nunca esqueçam. Seu Reginaldo, lembrei de você. Nunca esqueçam. O ferido é a vítima. E o que feriu é o que fez mal. Helenita, os filhos, Lice. O ferido é a vítima e o que feriu é o que fez mal. O traído é a vítima e o traidor é que fez mal. Mas se o traído não tiver cuidado, ele pode se tornar pior do que o traidor. Porque pior do que a maldade da traição que foi feita contra mim, pior do que isso, é a maldade que pode nascer dentro de mim contra o traidor, porque eu não soube lidar com essa traição. Pior do que a traição que foi feita contra aquela mulher, o que me assustou não foi o que fizeram com ela, mas foi o que ela se tornou depois da traição. Rodrigo de Roberto, lembrei de você. Pior do que a traição que foi feita contra aquela mulher, o que me deixou abismado foi a reação dessa mulher diante dessa traição. A maldade da traição do traidor se tornou fichinha para a maldade da vingança e do ódio daquela mulher traída. A doença daquela mulher não era a traição que tinha sido imposta contra ela. Aquela mulher, meus amados, ela se desconfigurou, se desumanizou, porque ela não soube lidar com a traição. E o que aquela mulher queria não era o meu conselho, mas ela queria que eu ajudasse ela a punir o traidor. Isso porque o traidor passou a ser membro da igreja que ela fazia parte também. Aí eu disse, minha irmã, me perdoe, mas eu não posso te ajudar. Eu não estou aqui para punir ninguém. Eu estou aqui para ajudar a restaurar. Eu estou aqui para ajudar a consertar. Então, não me peça para ser o agente da sua vingança, porque eu não tenho esse poder. E nem me permito exercer esse poder se eu tivesse. Se você quiser ajuda em relação à sua dor, eu estou aqui. Mas em relação aos seus planos, estou fora. Então, o problema não foi a traição, mas foi o que ela fez com a traição que imprimiram nela. Meus amados, essa mulher que eu atendi, ela vivia com medo de tudo, com medo da morte, com medo da vida, mas ela não percebia que morta ela já estava. Essa traição que essa mulher sofreu foi há 20 anos. E a pessoa que a traiu aceitou Jesus há 5 anos na mesma igreja que ela faz parte. Mas ainda que essa traição tenha acontecido há 20 anos, a vida dessa mulher foi totalmente desconfigurada e agora a vida dela se resume em perseguir o traidor e puni-lo.
Quando essa mulher viu que o traidor, que a pessoa que a machucou ia fazer parte da mesma igreja que ela frequenta, ela ficou endiabrada e ela começou a colocar o povo da igreja contra o traidor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Essa mulher, ela não nasceu vingativa. Essa mulher não nasceu como um agente do mal e como alguém que sonha, planeja e deseja o mal na vida daquela outra pessoa. Não, isso aconteceu na traição. E ela julga que o culpado foi o traidor, mas que o culpado foi o traidor, mas no fundo, a culpa maior de todos esses anos é dela. Por quê, pastor? Porque o traidor, ele feriu aquela mulher há 20 anos. Mas hoje a grande culpada é ela, que deixou de viver, abandonou o propósito de sua vida, porque ela permitiu que esse propósito fosse totalmente desconfigurado depois dessa traição. E por causa da sua incompetência de lidar com a dor, nasceu nela um outro ser que ela não conhecia antes daquela traição, mas que a dominou de tal forma que depois daquela data, ela passou a ser tudo de ruim. E ela deixou de viver a própria vida para poder focar na destruição da vida do outro. E o que sobra agora, meu amado, é o rancor, é a mágoa, é o desejo de morte, é o desejo de vingança, é o desprezo pela vida, tanto dela como do outro, é a inconformidade com a felicidade da pessoa que a machucou. É a luta dela para ver o outro infeliz. A pessoa que não sabe lidar com as feridas, ela está presa àquele que no coração dela já morreu há muito tempo. Como assim, pastor? Muitas vezes, quando alguém machuca a gente, nós dizemos: você está morto para mim. Aquela pessoa está morta para a gente, mas a gente carrega aquela pessoa dentro do peito e a gente se transforma num sarcófago. Aquela mulher que eu atendi, amados, a pessoa que atraiu, estava morto para ela. Ela não queria mais papo com ele, mas ele estava morto e ela carregou por 20 anos esse morto no peito, guardando mágoa, guardando ódio, guardando ressentimento. Se a gente não tiver cuidado em relação às pessoas que nos machucam, a gente vai se transformando num caixão, numa tumba, e vai carregando um defunto dentro da gente a vida inteira. E esse defunto em nós, ele entra no estado de putrefação e vai carcomendo, vai gerando câncer em toda a nossa interioridade. E porque o nosso interior foi destruído, esse mal ele vai influenciando a forma como eu falo, vai influenciando a forma como a gente lê a nossa própria vida, vai influenciando as outras relações que a gente tem com pessoas que não têm culpa alguma de você ter sido enganado por aquela outra pessoa. Isso tudo porque nós estamos no estado de putrefação em vida, contaminados por um defunto que a gente carrega dentro da gente porque nos recusamos a perdoar. Meu amado, lembre de uma coisa. Lembrei de Joyce. E a Cia, Dilma, Evelyn, Paulinho. Lembre de uma coisa. O homem é maior do que o pecado que ele comete.
Pastor, mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão me traiu, me disse uma frase, ou então fez algo que eu nunca esperaria que ele fizesse. E por causa daquele feito, nós o aprisionamos fora do nosso coração e nós não queremos mais nunca saber dessa pessoa. Meu amado, não amar, Cláudio de Elenita, lembrei também. Não amar é desperdiçar a vida. Depois da morte, não adianta mais nada, meu amado. Ame enquanto seu amor serve para alguma coisa. Porque depois da morte, você vai entrar no grupo de pessoas que vai viver cheia de remorso. Não permita que o remorso revele o quanto você amava aquela pessoa, mas por orgulho e mágoa você não se permitiu amar. Talvez você deixou para trás uma amizade que era para você ter continuado, porque essa pessoa talvez um dia ela falou o que você não queria ouvir, ou talvez essa pessoa errou em algo, ou talvez você viu essa pessoa cometendo um deslize e na sua cabeça o que importa foi o que ela errou. Ela acertou 99% das vezes. Ela foi bênção na sua vida. Ela sempre tinha uma palavra de edificação para a sua vida, mas ela errou 1%. E por conta desse 1%, você não confia mais nela. E você perdeu a oportunidade e a bênção de continuar sendo ministrado pela vida dela. Não esquecendo que você também erra. E você já errou muito na sua vida. Meu amado, hoje em dia, amigo é algo cada vez mais raro. Amigo entrou na listinha de bichinho em extinção. É difícil encontrar pessoas de confiança. Aí você diz, mas se a pessoa errou comigo, ela não é digna de confiança. Essa equação está errada. Porque todas as pessoas vão errar com você. Agora, se essa pessoa errou com você, mas na maioria das vezes ela acertou, essa pessoa é de confiança. Então, amigo de verdade, amados, é algo que a gente não pode perder. O diabo ele é especialista em destruir relacionamentos. Faça como Paulo. Quando você estiver angustiado, tente trazer à memória aquelas pessoas que fazem brotar louvor no seu coração. E essas pessoas são cada vez mais raras. Cada vez mais raras. Sônia, que é até distante da gente, mas lembrei. Cádia. Jonatas, que está em Goiânia, Andréia. São pessoas que nós lembramos que gera gratidão no nosso coração. Se você tem um amigo próximo ou distante, faça manutenção dessa relação. Se está próximo de você, abrace. Se está distante, use a tecnologia, ligue, digite, mande um áudio, faça como Paulo, escreva aos irmãos de Filipos. Não abra mão de alguém só porque errou um dia com você. Isso é o que o diabo quer, amado.
Eu sou pastor dessa igreja há 15 anos. 15 anos. É uma história. Comecei a pastorear essa igreja com 27 anos de idade, 26 anos. Um menino que errou muito, mas eu também tenho orgulho de dizer que acertei mais do que errei. Joyce, lembrei de você também. Lídia. Nós estamos sem culto presencial até o momento. Alguns até dizem que a igreja vai acabar. Eu já passei por bons e maus momentos nesses 15 anos de pastoreio dessa igreja. Mas mesmo diante das decepções que eu já tive com alguns, quando eu lembro de vocês, o meu coração é cheio de gratidão. E eu não vejo a hora de nos vermos novamente. Estou ficando velho. E eu disse a Deus: enquanto eu tiver vontade de voltar, eu não quero ir embora. Mesmo sabendo que um dia irei embora sim, só não sei quando, mas eu sei que um dia eu vou embora. Meu amado, não permita que suas relações enferrujem, porque esse é um dos maiores ministérios do diabo, quebrar a comunhão. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não permita que alguém que falou mal para você, de uma pessoa talvez que você admira muito, desconstrua a imagem dessa pessoa dentro do seu coração. Patrícia Valéria, lembrei de você. Não permita que o diabo use alguém para desconstruir a imagem do seu líder, a imagem do seu pastor, do seu pai, da sua mãe no seu coração. Porque a Bíblia diz que o que traz saúde para a nossa vida é a lembrança de gente de Deus com quem temos laços entranháveis, que até na distância dessa pandemia, o simples fato de lembrar dessas pessoas já é suficiente. É o amor, amados, que mantém a vida viva. Porque sem amor nada somos. 1 Coríntios 13. E eu espero que as pessoas entendam que a comunhão no Espírito não se restringe a estarmos perto fisicamente, mas sim lembrarmos
e nos unirmos em amor. A união que a Bíblia fala não é de mãos, é união no Espírito. Eu prometo àqueles membros da minha igreja que eu não lembrei do seu nome, não porque você é menos amado, mas quem eu não citei, eu prometo que eu vou orar dobrado, mais do que aqueles que eu citei. Que essa palavra, amado, possa quebrar essa separação que existe com as pessoas próximas, família. E os que estão distantes possam ser alvo do seu amor através das boas lembranças. E eu espero que Deus te abençoe. Meu amado, pela primeira vez eu tive que emendar o final da mensagem, não tem problema, porque eu lembrei de Valdiclécia, lembrei de Selminha e lembrei do pai e da mãe de Eric. Então vocês perderam a oração dobrada. Lembrei de vocês. Agora as pessoas que, porventura, se ainda existe algum membro da igreja, tem alguns distantes, como Edna, que no momento não está com a gente, né? Pastor Jair, que eu tenho ainda um apreço pela vida dele, como se ele ainda estivesse na nossa igreja. Então, eu me despeço aqui e vai ficar dobrada a oração para as pessoas que eu não lembrei. Deus te abençoe.